Amém. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 9. Atos, capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Bom, amados, essa história é uma história conhecida de todos. É a história de conversão de Paulo. Todos nós conhecemos. Você já ouviu várias pregações, possivelmente. Você já ouviu pessoas falar a respeito desse dia maravilhoso no qual o Senhor e Salvador Jesus Cristo chamou Paulo de uma forma tão especial, no momento certo, da hora certa e da forma certa. O texto que nós lemos conta a história que Paulo estava tão enfurecido contra o povo de Deus, e ele queria prender tanto homens como mulheres. Havia um desejo muito grande na vida dele, porque ele imaginava que assim ele estava agradando a Deus. E ele pede aos sacerdotes cartas que possa dar autoridade para ele fazer tamanha coisa da qual ele deseja. E quando ele vai para Damasco, aproximando de Damasco, ele vê uma luz muito grande. Quem está com ele só ouve a voz, mas não vê nada. Porém, Paulo, segundo alguns outros relatos, não nesse, Paulo, ele vê Jesus. E ele conversa com Jesus, e Jesus o exorta. Ele se rende ao senhorio de Jesus, ao chamado de Jesus, e algo extraordinário acontece ali. No Novo Testamento, por ordem, há alguns fatos muito importantes na vida da história narrada no Novo Testamento. Um deles é o nascimento de Jesus. O nascimento de Jesus é um fato muito importante para todo o mundo. Para todo o mundo. Porque o nascimento de Jesus divide a história antes e depois de Cristo. Um segundo fato também muito importante e de suma importância, o fato mais importante para o povo de Deus é a ressurreição de Cristo. Ele ressuscitou. Ainda no Novo Testamento nós podemos ver um outro fato importante, que é o dia de Pentecostes. E é um dia muito importante, porque marca a presença do Espírito Santo no meio do seu povo. E isso é algo extraordinário, isso é algo magnífico. Entender que Deus está conosco todos os dias até a consumação do século. É entender que o Espírito de Deus habita em nós. E um outro fato muito importante no Novo Testamento é a conversão de Paulo. Esse fato é muito importante por alguns motivos. Primeiro, porque o apóstolo Paulo foi o maior escritor do Novo Testamento.
Segundo, porque a sua obra missionária teve uma relevância incrível. E em terceiro lugar, porque a sua teologia é uma teologia tão abençoadora, que é a base de todas as igrejas fiéis no decorrer dos tempos. É claro que quando olhamos a vida de Paulo e quando entendemos o quanto esse fato é importante, porque por 3 vezes é narrado a conversão de Paulo. Atos 9, Atos 22, Atos 26... Todos esses textos vão falar sobre a conversão de Paulo e vão trazer riquezas de detalhes, cada vez melhor a respeito desse encontro maravilhoso que Jesus teve com ele. É claro que quando olhamos o texto, vemos que o versos 1 e 2 acerca de quem era Paulo. Ele era um homem que desejava a morte do cristão. Ele era um judeu que foi e que teve uma educação maravilhosa aos pés de Gamaliel. Também ele era cidadão romano por causa do seu avô. Esse homem, ele era da tribo de Benjamim, e o seu nome é em homenagem a um homem muito importante da tribo de Benjamim chamado Saul, que foi rei, que era da mesma tribo. Então, o nome Saulo é um nome hebraico, a quem imagina que Deus transformou o nome dele de Paulo, de Saulo, para Paulo. Isso não é uma verdade, porque o nome dele em hebraico é Saulo, como judeu da tribo de Benjamim, pois Paulo é o seu nome romano, da sua cidadania romana. Não houve uma transformação como houve a de Pedro, por exemplo. Então é muito importante que a igreja do Senhor Jesus Cristo possa entender que a conversão de Paulo é um marco maravilhoso na vida do cristianismo. É claro que a conversão aqui nesse momento, eu estou falando sobre regeneração, sobre novo nascimento, sobre um encontro com Jesus. Eu não estou falando da ideia de conversão diária, contínua, que todos nós precisamos viver, e todos os dias é necessário ter uma conversão, mas é do encontro com Cristo, é do encontro com Cristo verdadeiro, fiel e justo. E aí, à luz desse texto que foi lido, desses 19 versos, eu quero chamar a sua atenção sobre esse tema, a conversão, levando em consideração 3 elementos muito presentes na conversão de uma pessoa. E o primeiro elemento é a graça soberana de Deus na vida do indivíduo. A expressão graciosa de Deus. O segundo elemento é a conversão genuína, ela passa por Cristo, e sem Cristo não há possibilidade nenhuma de conversão. Nenhuma. E em terceiro lugar, é que no serviço sacrificial de Cristo, quem experimenta a conversão serve a Cristo. Mesmo que isso leva a sacrifícios da sua vida. Em primeiro lugar, então, o ato da soberana graça de Deus. O ato da soberana graça de Deus. Quando você lê esse texto, você fica maravilhado, porque o ato da soberana graça de Deus começa com a ação do próprio Deus na pessoa de Jesus Cristo. Quando você lê a palavra de Deus, você vê que Jesus que vai a Saulo. Não é Saulo que procura Jesus. Na verdade, Saulo perseguia todos que eram do caminho, como era chamada os seguidores de Cristo.
ele abominava quem seguia Cristo, mas Cristo vai até ele. E é interessante porque quando Cristo vai até ele, uma luz brilha. E esse brilho era tão forte, possivelmente, diz alguns historiadores, que era mais forte do que o brilho do sol. O nosso Deus brilha muito mais que o sol ao meio-dia, ao ponto de todos caírem. Não foi só Paulo que caiu. Quando você lê as narrativas, você vê que todos caíram. Mas Paulo, em especial, é tratado como ele caiu. E nessa queda, onde ele não conseguia enxergar nada, só uma luz brilhando ao redor. Ele começa a ouvir uma voz que fala com ele, porque o ato gracioso do Senhor Jesus, ele não é só um Deus que vai aos nossos encontros, estando mortos em nossos delitos e pecados. Ele é um Deus que fala conosco. E Jesus chama: Saulo, Saulo, porque tu me persegues. Que coisa maravilhosa é entender esse Deus maravilhoso, maravilhoso, que nos chama. É interessante que a maioria dos chamados é muito parecido com o chamado de Paulo, mas eu quero linkar a um chamado específico nesse momento. O chamado de Isaías. Aonde Deus vai ao encontro de Isaías quando ele está no templo. E Deus se revela a ele como Deus que governa tudo. E ele cai. Ele reconhece o seu estado de limitação, seu estado de pecado. Um outro chamado interessante, e esse faz muito sentido com a vida de Saulo, é quando na primeiro livro de Samuel, capítulo 3, verso 4, o Senhor fala a Samuel. Ele está dormindo e Deus repete naquele primeiro chamado, que Deus chama 3 vezes ele, naquele primeiro chamado Deus repete 2 vezes: Samuel, Samuel. Ele acorda naquela vez que Deus o chamou e corre até ali. E aqui por 2 vezes Deus responde o nome: Saulo, Saulo. Muito parecido com o chamado de Samuel, mas aqui denota que Deus o conhece profundamente. Profundamente. Quem ele é. Sabe exatamente o que ele está fazendo, o que ele quer fazer. Mas Deus o ama, vai ao encontro dele, o chama pelo nome. Não só uma vez, mas 2 vezes. Para que não reste dúvida que Deus sabe a quem está se dirigindo, e é a Paulo. Eu sei que se você olhar para o dia do qual Deus te chamou, te regenerou, você ouviu a voz de Deus. Através de um instrumento de alguém, através de uma ministração, ou talvez de um apelo, mas você ouviu Deus falar profundamente ao seu coração, e você tinha convicção, mesmo em meio a uma multidão, que Deus falava com você, porque Deus vai ao seu encontro, e Ele te chama. Mas eu quero chamar a sua atenção também ao chamado de Ananias, que está registrado nesse mesmo texto, no verso 10, não o chamado à conversão, mas o chamado à obediência.
E Deus se revela a Ananias. E Deus fala com Ananias, porém Ananias, ele só fala uma vez. Ananias. Porém, a retrato de Samuel, Ananias responde como Samuel respondeu depois da instrução de Eli: eis-me aqui, Senhor. A respeito de Isaías, que expressou essa ideia de dizer: eu estou em prontidão, eu preciso saber o que o Senhor deseja, eu estou aqui à disposição de ser usado pelo Senhor e viver para a tua glória, para o louvor e engrandecimento do teu reino. Depois que Jesus chama, o ato soberano de Deus, da sua graça, se manifesta na confrontação. Porque Jesus diz assim: por que me persegues? Sabe, irmãos, quando Jesus fala com ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus: eu sou Jesus. Possivelmente Saulo tinha visto Jesus algumas vezes na sua vida. Possivelmente Saulo ouviu algumas coisas erradas, outras coisas certas a respeito de Jesus, mas ele tinha um ódio muito grande no seu coração, e o Cristo o confronta. Sabe por quê? Porque Cristo, ele é o Evangelho, e o Evangelho é confrontador. Porque Cristo é o nosso Pai, e todo pai deve confrontar ao filho, porque a palavra de Deus diz que Deus exorta a quem ama, assim como o pai o filho a quem quer bem. Precisamos então compreender que o ato da soberania graciosa de Deus está na conversão, no chamado, onde Deus vai ao encontro, onde Deus chama, onde Deus confronta e aonde Deus ordena Paulo a ter uma nova vida, um novo significado, uma nova perspectiva de vida, a partir da sua primeira ordem. E a sua primeira ordem é: vá para Damasco, vá para a casa de Judas, fique ali. E quando você lê os dois textos, você vê que está uma direção de Deus em tudo e em todo o acontecimento, até mesmo no desejo de Paulo de ir para Damasco. Há um plano de Deus sendo desenrolado e revelado, e esse homem agora entende que ele está perseguindo não o caminho, não a igreja de Cristo, mas ele está perseguindo o próprio Cristo, que deseja dele mudança, transformação para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Talvez você já viu alguém largar um vício, alguém que não é cristão. Aqui alguém já viu? Eu já vi. Algumas pessoas, poucas pessoas. Meu sogro, ele era um homem de posição, e uma vez eu o confrontei, e ele disse na cara dura, com muita raiva de mim, ele era tipo coronel, agora não é mais assim não, é pacífico, e é crente, mas ele não era crente. E um dia, a gente sentado todo na sala, e os filhos também, tudo crente, e ele ligou o cigarro, todo mundo rindo, aí sumiu todo mundo, ficou eu e ele só. Cigarro, para quem não fuma, é um negócio ruim. E para quem fuma também é ruim. Porque atrapalha a sua saúde. Demonstra um preenchimento no vazio existencial que você quer preencher com cigarro. E aí ficou só eu e ele, e naquele momento eu disse a ele assim: ó,
O senhor ligou o cigarro, todo mundo saiu. Não é tão bom estar os filhos aqui, todo mundo reunido, rindo. O senhor faz isso, espanta todo mundo. Aí ele disse assim, como é que você quer me exortar na minha casa? E ficou com muita raiva. E pegou o maço de cigarro, eu nunca mais vou fumar. E aí ele deu uma palavrinha aí que não fica conveniente falar aqui. E nunca mais fumou na vida dele. Um homem de posição. Tempos depois, Cristo vai ao encontro dele e se revela a ele. E ele se rende ao senhorio de Jesus. Mas ele era um homem de posição, nunca mais fumou. Agora, eu fico pensando que pessoas podem até mudar alguns aspectos da vida. A pessoa desonesta, por exemplo, pode ter um lapso de sanidade e dizer, eu vou parar com essa desonestidade. A pessoa adúltera ela pode ter um pensamento desse tipo e dizer, eu vou parar, isso está me fazendo mal. Isso não é um negócio correto. Eu vou parar com isso. Mas aí não está a transformação verdadeira. Aí está até uma decisão, uma mudança até bonita. Mas não está a transformação verdadeira. Porque a transformação verdadeira, ela passa por Jesus Cristo. Não há maneira nenhuma de mudança total sem Cristo. Não há remissão de pecados sem Cristo. E não há transformação no indivíduo de forma plena e total sem Cristo. Sabe por quê? Porque o ato gracioso de Deus, revelado em Jesus Cristo, de ir ao encontro, de chamar, de ordenar e ele obedecer, passa por Cristo. Quando Cristo se revela, quando ele manifesta a sua revelação, ele transforma a pessoa de tal forma que, em primeiro lugar, ele vai dar convicção de pecados. O verso 4, quando você lê, você vê que quando Jesus está falando com ele, Jesus expõe um pecado dele. Saulo, Saulo, por que me persegues? Sabe, Saulo, o seu pecado, além de tantos, é me perseguir. É me perseguir. Porque você me persegue. E aí Saulo pergunta no 5, quem és tu, Senhor? O Senhor responde, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Então, quando Cristo, de fato, está agindo, ele coloca no homem convicção de pecado. Não é questão moral, não é questão que envolve orgulho, nem nada moral que deve ser abandonado e mudado para um bom convívio da sociedade. Há uma convicção de pecado. A pessoa entende que está desagradando a Deus, compreende que está fazendo algo contraditório ao Espírito de Deus. E essa convicção é Jesus Cristo que bota na mente e no coração, através do Santo Espírito. Após isso, há de fato um arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Um arrependimento especial. Você continua a ler o texto e você lê até os versos que nós lemos, que por 3 dias
Paulo está sem comer. Tamanho é o constrangimento do seu pecado. Tamanha é a cegueira da qual ele vivia e não sabia. Agora, literalmente, ele está cego. Mas ele já era cego, porque ele não enxergava que ele estava perseguindo o Deus Todo-Poderoso, o Deus Senhor, o Deus que se revelou no decorrer dos séculos a homens e mulheres. E Deus coloca essa convicção de pecado, e aquilo é assustador. Tamanha tristeza e remorso, que ele fica 3 dias sem comer. O Senhor colocando o arrependimento na sua vida. É claro que arrependimento, ele é seguido de fé. O arrependimento é seguido de uma ideia maravilhosa de termos fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa fé é uma fé direcionada, é uma fé ativa e direcionada a uma pessoa, a Jesus Cristo. Isso se passa com o reconhecimento do seu senhorio e a vida de obediência a esse Deus. Então a conversão genuína, ele é um ato gracioso de Deus, mas a conversão genuína, ela passa por Cristo. A conversão genuína é demonstrada através de um serviço sacrificial a Cristo. É tão maravilhoso como quando nós, povo de Deus, compreendemos, e aqui é os versos 10 e 19, que a conversão genuína, ela é marcada pelo serviço. E você vê nesse texto o primeiro serviço sacrificial depois de Cristo é o serviço de Ananias, no qual ele obedece a Jesus Cristo. Versículo 11, Jesus Cristo se revela também a Ananias e manda ele ir para uma casa na rua direita, na casa de Judas, porque lá vai ter um homem orando, e esse homem é de Tarso, e o nome dele é Saulo. E ele argumenta com Jesus, como Jesus não soubesse quem era Saulo, diz: o senhor não sabe, ele pegou cartas com os sacerdotes. Ele quer prender o cristão, quer prender os seus seguidores. Ele quer destruir a sua igreja. Ao ponto que você vê que ele diz, que Deus diz a ele, ele será um instrumento nas minhas mãos. Meus amados irmãos, o serviço sacrificial requer obediência da minha parte e da sua parte. Você tem ouvido a voz de Deus e obedecido? Você tem aprendido a olhar o Deus que revela o seu pecado e requer de você convicção, arrependimento, fé, e ouve a voz dele e obedece? Obedece reconhecendo o senhorio dele na sua vida. Agora, um serviço sacrificial também envolve uma busca ao Senhor, um tempo com Deus de oração. E no caso de Paulo, Deus diz: olha, você vai encontrar Saulo na casa de Judas, na rua direita, e ele está orando. Sabe, irmãos, nos nossos dias, ter tempo para Deus em uma sociedade tão ativista e em uma sociedade tão distraída, é difícil o povo ter tempo para buscar a Deus, para orar, para se derramar, para se humilhar, para reconhecer os seus atos pecaminosos, ter tempo para buscar a Deus constantemente. E aí no verso 11 vai dizer que Paulo vai estar orando. No verso 15 vai dizer que Paulo é um servo escolhido de Deus, porque Deus traz um propósito maravilhoso para a vida de Paulo, porque o evangelho invade o seu coração.
O Evangelho, quando invade o coração do homem, o Evangelho traz consigo 3 perspectivas. A perspectiva do passado, ele coloca ressignificado a vida do indivíduo que sem Cristo não tem sentido nenhum. Ele ressignifica. O Evangelho, quando alcança o indivíduo no presente, ele coloca renovo, traz revigor, traz alegria, traz renovo, fortaleza. O Evangelho no futuro traz consigo promessas. E quando Paulo, no verso 15, Jesus diz que ele é um servo escolhido, Jesus Cristo está dizendo assim: olha, eu que sou o Evangelho, o alcancei e coloquei ressignificado a sua vida, pois agora no presente eu renovo, e você precisa ir lá para ele experimentar o meu renovo constantemente. E no futuro eu garanto promessas de vida eterna, esperança que lá no futuro não haverá choro, nem dor, nem tristeza, nem pranto, não haverá injustiça, só paz e alegria do Espírito Santo. Mas o serviço sacrificial, ele nos dá norte, direção, trabalho, sentido para a vida. E o sentido está em servir a Deus. O sentido está em servir ao outro. O sentido está em ser um cidadão do reino de Deus, em ser alguém do caminho que é diferente de todos. É alguém que ama a Deus e ama o seu próximo. A ideia não era orar por Paulo, verso 17, e curar Paulo da cegueira, que só mostrava o seu estado do passado. A ideia não era só essa. A ideia era que Paulo fosse cheio do Espírito Santo. A ideia do nosso Deus, quando Ele aplica o Evangelho em nós, não é só nos libertar da penalidade do pecado, nem do poder do pecado tão somente, e nem da presença do pecado. Não é só isso. É nos encher do Espírito Santo. É dar um desejo de você querer mais de Deus e sentir a sua presença, ouvir a sua voz, ouvir a sua direção, viver sobre o poder e o controle do Espírito Santo. É ser cheio de Deus e servir o Evangelho para que outras pessoas possam enxergar que agora são cegas, para que a luz do Evangelho de Cristo venha brilhar na vida de outras pessoas, para que outros possam ver Jesus indo ao encontro delas, usando você como instrumento, para que pessoas ouçam o chamado de Cristo e se renda a Ele, caia diante dEle, reconhecendo os seus pecados, horas confrontados pelo próprio Deus, e se rende diante dEle em arrependimento e fé. Deus deseja te usá-lo, porque Deus tinha um plano maravilhoso para a vida de Paulo. Mas Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida e para a sua vida. E deseja usá-lo como instrumento de Deus. Não só para curar os cegos que não enxergam a grandiosidade e o amor de Deus, o quanto é bom servir a Deus e cultuar a Deus e engrandecer a Deus. Mas é para que outros sejam cheios do Espírito Santo, como você é, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Sabe, talvez você, por alguns momentos, esquece que Deus ressignificou a sua vida.
te dando um propósito, uma direção. Talvez você se esquece que há um renovo de Deus nesse presente, hoje mesmo para você. Talvez o mundo te seduz e retira da sua mente e do seu coração a ideia de um Deus que promete tantas coisas para o nosso futuro. E você fica com a sua visão limitada, tão pequena, e perde a direção por qualquer besteira. A verdadeira conversão passa pela ideia de, se ouvirmos a voz do Senhor, não endureçamos os nossos corações, porque Ele é o nosso pastor e nós somos ovelha dele. E ouvimos e rendemos a sua obediência. E Deus deseja que você se arrependa constantemente, o busque de todo o seu coração e seja um instrumento na mão desse Deus maravilhoso. Oh Deus, nós queremos te louvar e te agradecer pelo dom da vida. Queremos te louvar e te agradecer porque tu és o médico por excelência. E o Senhor vai visitar com seu poder e graça cada enfermo, em especial a mãe da Elô, a Fábio. Oh Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida da Camila, da Elines. Deus, que o Senhor venha ser com elas nessa gestação, possa ocorrer tudo bem para a glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, nós te louvamos pela palavra que ouvimos. Queremos te louvar, ó Deus, porque oferecemos ao Senhor esse culto como oferta suave às tuas nazarenas. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais. Que o Senhor vá na tua frente te protegendo e te guiando. Que o Senhor vá sobre ti, te abençoando, te amparando, te livrando de todo o mal. Que o Senhor vá ao teu lado, te sustentando com seu poder, com sua graça, com sua fidelidade. Que o Senhor vá atrás de ti, te livrando de todo dado, de toda seta do inimigo, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o vosso rosto sobre ele e tenha misericórdia de você. Que o Senhor sobre você levante o seu rosto e te dê a paz. Amém e amém.